Olá, pessoal. Vamos fazer agora um momento OBMAP, um exercício sugerido pela nossa aluna Esther Radassa, do 7º ano A. E o exercício, ele fala o seguinte: João, Maria, José e Carla estavam brincando com um jogo de tabuleiro que dura 4 fases e anotaram as pontuações de cada uma na tabela a seguir. Aí vocês podem ver que nós temos os 4 jogadores e cada um anotou de acordo com a fase. O João, na primeira fase, ele fez 6 pontos, na segunda fase, -4, na terceira fase, -1, na quarta fase, -2. E aí tem as pontuações de cada. Aí vamos continuar a nossa leitura e interpretação. Aí ele fala assim, ó: vence o jogo quem, após a soma, já deixei aqui grifado, ó, a soma das 4 fases fizer menos pontos. Determine. Na letra A, qual é a ordem crescente? Crescente, então ele está dizendo que aumenta, vai estar aumentando. Dos resultados. Para isso, a gente precisa fazer o cálculo. Qual é o cálculo que está pedindo? Está pedindo a soma. Então, eu já deixei preparadinho aqui, ó. Vamos fazer a soma do João. O João, ele fez aqui, ó, 6 pontos, né? Mais -4 pontos, mais -1 ponto, mais -2 pontos. É o que tá marcando na tabelinha do João. Para isso, é importante a gente começar com a regra de sinais. A gente tem que compreender a regra de sinal. Eu vou fazer no passo a passo. Alguém pode pensar assim, eu vou fazer direto. Você pode fazer, mas antes vamos ter habilidade em fazer o exercício, ter mais propriedade, e aí a gente tem mais segurança também em fazer o exercício. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 6. Agora, eu tenho que fazer uma regra de sinal. Lembrando que toda vez que eu tiver parênteses, isso significa uma multiplicação, certo? O papelzinho tá mexendo muito. Vou tentar ficar mais fixo na tela. E aí, eu vou fazer aqui a regra de sinal, ó. Na multiplicação, mais vezes menos, vai dar -4. De novo, mais vezes menos, então eu tenho -1. E depois, de novo, mais vezes menos, eu tenho -2. Agora, a gente vai fazer essa continha. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês. Eu poderia já fazer 6, -4, -1, -2. Só que como a gente está aprendendo, é uma condição nova agora, é uma habilidade nova, então a gente vai fazer isso no passo a passo. Então, eu vou fazer aqui, ó, 6 menos 4. Eu sei que vai dar 2. Vou copiar o restante, -1, -2. Vou fazer os dois primeiro de novo, ó. 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Copiei lá o -2. Agora, eu tenho 1 menos 2. Aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou olhar os dois números, eu vou esquecer o sinal e vou olhar os dois números, o 1 e o 2. E aí, eu faço a pergunta assim, ó: quem é maior, o 1 ou o 2? Obviamente, é o 2. Qual é o sinal que acompanha o número 2? O sinal que acompanha o número 2 é o menos. Então, eu coloco o sinal de menos e faço uma subtração do maior para o menor. 2 menos 1, 1. Aqui, ó, isso quer dizer que o João, ele fez, o total de pontos dele, a soma dos pontos do João deu -1. A mesma coisa nós vamos fazer para quem? Para Carla, vamos fazer para Maria. Então, vamos fazer agora o da Maria. Também já deixei prontinho aqui, ó.
os pontos da Maria. Então, ela fez menos 3, tô somando com menos 3, somando com menos 2 e somando com 1. Aí, de novo, eu tenho que lembrar que parênteses significa multiplicação. Quando eu faço essa anotaçãozinha assim de lado, é só para eu lembrar que eu tenho que fazer essa multiplicação, mas isso pode ficar mentalmente. Então, a gente vai lá fazer esse exercício. No primeiro, eu não tenho regra para fazer, então eu copio ele do jeito que ele é. Agora, olha só, mais vezes menos, menos 3. Mais vezes menos, menos 2. E o mais 1 eu vou copiar. Poderia fazer direto? Sim, poderia, mas como a gente está querendo aprender no processo, quando a gente ganhar habilidade e confiança do exercício, aí a gente vai, começa a fazer direto. Então, vamos lá. Observem os sinais, são iguais. E as quantidades também, os números também são iguais. Nesse caso, quando os sinais são iguais, a gente mantém o sinal negativo e soma. 3 mais 3, 6. Copia o menos 2 e o mais 1. De novo, agora aqui eu preciso fazer uma análise. Sinais são iguais, certo? Eu vou manter o sinal e aí eu vou somar. 6 mais 2, 8. Mais 1. Agora aqui a gente volta naquela condição. Esquece os sinais. Quem é maior, 8 ou 1? O 8. Qual é o sinal do 8? Menos. Então, é ele que vai ficar. Agora, eu faço a subtração. 8 menos 1, 7. Menos 7 pontos são os pontos de Maria. Aí, você deixa lá reservado. Vamos agora ver os pontos do José. Olha só, tem que somar menos 2 com menos 8, com menos 4 e os 5. Já deixei preparado também os pontos do José. Vamos fazer no mesmo processo. Olha só o menos 2. Eu não preciso colocar entre parênteses. Até poderia, mas não há necessidade. Copia o primeiro, mais com menos, menos 8. De novo, ó. Mais com menos, menos 4. Olha só, não tem um sinal aparecendo no 5. Coloquei proposital para vocês verem que se a matemática invisível, quando não tem o sinal aparecendo, é porque ele é positivo. Mais com mais, mais 5. Agora, eu vou fazer no processo lá, ó. Sinais iguais, conservo o sinal. E aí, eu faço operação de soma. 8 mais 2, 10. Copio menos 4 e copio mais 5. De novo, sinais são iguais, conservo o sinal de menos. E somo 10 com 4, 14, copio 5. E por último, eu faço aquela observação. Quem é maior, 14 ou 5? 14 é maior. Qual é o sinal do 14? Menos. Então, eu faço 14 menos 5, eu sempre vou subtrair do maior para o menor. 14 menos 5, 9. Esse 9 aqui, menos 9, são os pontos do José. Agora, a gente vai fazer os pontos da Carla, que eu também já deixei preparado aqui para vocês, para a gente ganhar tempo. Olha só, os pontos da Carla. Então, ela tem 5, não tem sinal antes. Regra de sinal de novo, mais com menos, menos 10. Não preciso fazer regra, também não coloquei no parênteses. Poderia colocar por questão de estética, mas aqui não tem problema. Mais 6, depois eu tenho mais com menos, menos 4. Olha só, quem é maior, 5 ou 10? O 10. Qual é o sinal do 10? Menos. E aí, eu faço 10 menos 5. Sempre vou fazer a subtração do número maior para o menor. Copio o mais 6 e o menos 4. Olho de novo. Quem é maior, 5 ou 6? O 6 é maior. Qual é o sinal do 6?
positivo. Se eu não quisesse colocar esse sinal, não haveria necessidade, tá bom? Então, eu faço 6 menos 5, vai dar 1. Copio menos 4. Quem é maior agora? O 4. Qual é o sinal do 4? O menos. E aí, eu faço 4 menos 1, 3. Quantos pontos a Carla fez? A Carla, ela fez menos 3 pontos. E aí, a gente reserva. Bom, agora eu preciso saber o seguinte: qual é a ordem crescente dos resultados? O resultado, ele tem que ir do menor para o maior. Então, vamos lá. Quantos pontos o João fez? O João fez menos 1. Então, eu vou deixar o João aqui pro finalzinho, ó. Eu vou deixar o João aqui pro finalzinho. Menos 1. Depois eu tenho outro ponto, menos 3. A Carla fez menos 3. Depois eu tenho o menos 7. Menos 7 da Maria. Deixar assim para todo mundo ver todos os números, né? Menos 1 foi do João. Menos 3 foi da Carla. Menos 7 da Maria. E o João, que fez menos 9. Então, na ordem crescente, olha, eu poderia até usar os símbolos de maior e menor, ó. Menos 9 é menor que menos 7. Menos 7 é menor que menos 3. E menos 3 é menor que menos 1. Eu poderia até colocar isso numa reta numérica. Se eu olhasse para uma reta numérica, olha só, eu fiz aqui também, ó. Eu colocando isso na reta numérica, eu teria aqui, ó, menos 9, menos 7, menos 3 e o menos 1. Os pontos de cada um deles, certo? Só que eu deixei assim coloridinho, que eu acho que ficou mais legal. E aí, o outro resultado, qual é a colocação de cada participante no final do jogo? Peraí, ganha o jogo quem fizer menos pontos. Então, ó, de quem é esse ponto aqui? Esse aqui é o da Carla. Então, a Carla ficou em primeiro lugar. Quem fez menos 3 pontos? Menos 3 pontos? Não, desculpa. Aqui, ó, quem fez menos 1 ponto foi o João. Ó, quem fez menos 1 ponto, vamos acertar aqui, ó, foi o João. Menos 3 pontos, ó, foi a Carla. Menos 7 pontos foi a Maria. E menos 9 pontos foi o José. Certo? Então, quem ficou em primeiro? Em primeiro lugar ficou o João. Em segundo lugar ficou a Carla. Terceiro lugar, a Maria. E em quarto lugar, o José. Então, percebe que é só a gente fazer a soma utilizando as regras de sinais, as regras que nós já aprendemos, né? E colocá-las em prática agora. Espero que vocês tenham compreendido. E aí, logo, logo eu estarei disponibilizando. Inclusive, esse exercício você pode encontrar lá no portal da matemática, no portal do saber, que é o portal que é um site que ajuda você, tem vídeo, aulas bem legais, tem exercício para vocês fazerem. E tem exercícios desde os mais básicos até os mais complexos. Vale a pena consultar lá, viu, gente? Muito obrigada e até a próxima aula. Eu amo ensinar.